Bom dia ao Pedro Igor, ao companheiro Bandeira, responsável pela técnica, e a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Logo mais estará disponível nas nossas redes sociais. São 11 horas e 30 minutos, hoje, dia 18 de setembro. O programa será apresentado por mim, Valírias Rodrigues da Silva. E nesta edição, vamos apresentar as seguintes manchetes. Votação da PEC 32, reforma administrativa, é adiada para a próxima terça-feira. A pressão contra a proposta vai seguir intensa. Vereador Eugênio Gomes apresentou moção de repúdio na Câmara Municipal contra a PEC 32 e foi aprovada por unanimidade. Lei Complementar número 046/2021 concede redução de 50% na jornada diária de trabalho do servidor público municipal que tenha filho ou dependente portador de deficiência. Decreto Municipal de número 4.916, de 1º de setembro de 2021, dispõe sobre a ampliação temporária de carga horária de trabalho dos professores efetivos. E no nosso editorial de hoje, o Brasil pede socorro, FETANSE e sindicatos filiados. O Brasil pede socorro. Enquanto sofremos com a fome, a miséria, o desemprego e as mortes, o governo federal quer destruir os serviços públicos. Tenta convencer deputados e senadores a aprovarem uma reforma que retira direitos e amplia a corrupção, justamente no momento em que mais precisamos de escolas, segurança e hospitais gratuitos e de qualidade. Não vamos permitir. PEC 32 não. Parlamentar. Quem vota contra os serviços públicos não volta. Não há reforma administrativa. Voltando para a questão da nossa primeira manchete, votação da PEC 32, reforma administrativa, foi adiada para a próxima terça-feira. Conforme vocês puderem ver aí no vídeo de campanha publicitária da FETANSE e de sindicatos filiados, o Brasil pede socorro. Então, na verdade, o que está acontecendo é um desmonte de todos os direitos que foram assegurados às políticas públicas na Constituição de 88, que está sendo desmontado. Na verdade, se está se rasgando a Constituição Federal do Brasil, porque aquela tese levantada de modernização da máquina pública, de acabar com o privilégio, não é isso que se percebe, né? Primeiro, a gente observa, lendo a proposta, que não está modernizando em nada. O que está é precarizando o serviço público, né, para os usuários. Então, nós temos que pressionar os deputados, 22 deputados pelo Estado do Ceará, a se posicionar, né? Então, aquele deputado ou aquela deputada, né, que decidir votar a favor deste projeto de morte, de destruição, né, então, ele não volta no próximo ano. A campanha é essa dos sindicatos do Brasil todo, né? E nós estamos também veiculando aqui nos programas de rádio local e TV essa propaganda que, na verdade, essa campanha publicitária, ela é um desmonte da máquina pública. Ela prevê a privatização dos serviços públicos, principalmente na área da saúde e educação, né? Então, nós solicitamos e fomos atendidos pelo vereador Eugênio Gomes, solicitamos que ele apresentasse uma moção de repúdio à PEC 32. Esse requerimento foi apresentado na última sessão e foi aprovado por unanimidade. Então, vou ler aqui só o texto aqui. Moção de repúdio contra a proposta da emenda constitucional PEC 32/2020, que trata da reforma administrativa do governo federal. Esta moção tem por finalidade chamar atenção para os impactos negativos da aprovação da moção de repúdio contra a proposta da emenda constitucional PEC 32/2020, que trata da reforma administrativa do governo federal, que serve como ferramenta
para subtração de direitos dos servidores públicos e desmonte do Estado. A forma com que se apresenta a PEC 32/2020 caracteriza a retirada dos direitos adquiridos e conquistados ao longo da história pelos servidores públicos, que serão os maiores penalizados com as mudanças, assim como prejudica toda a sociedade usuária de serviços públicos. A aprovação da PEC 32 vai, na prática, legalizar a privatização dos serviços públicos, acabar com a estabilidade dos servidores, criar novas formas de contratação e acabar transformando uma política que deveria ser de Estado em uma política de governo. O avanço da pandemia ilustrou a importância dos serviços públicos e dos servidores, principalmente dos profissionais da saúde, que se dedicaram ao enfrentamento da Covid-19, mesmo com a precariedade da infraestrutura e da falta de mão de obra no sistema. Se não fosse tais agentes, a situação do país seria ainda mais dramática. Além do mais, os servidores também são parte fundamental da engrenagem anticorrupção, pois a estabilidade atua para que os interesses escusos não avancem por influências políticas. Fragilizá-los é a porta de entradas para as práticas prejudiciais à sociedade brasileira. O Brasil está experimentando a maior fuga de capitais da história, na qual a riqueza brasileira encolheu em 25%. Também diante do cenário aumento da fome, da miséria, de cerca de 15 milhões de pessoas desempregadas e de 40 milhões de brasileiros na informalidade, além da recorrente retração da produção e da capacidade industrial. O governo federal não quer discutir a receita para repassar aos servidores o impacto dos erros do próprio governo, o que torna a situação ainda pior quando a reforma impacta os servidores de baixo escalão, que estão longe de serem privilegiados muito mais do que aqueles que possuem onerosos salários e estão no topo do funcionalismo público, como o Poder Judiciário e os altos cargos e comissionados de ministério e outros postos de comando. A PEC 32/2020, além de inconsistente, não se presta ao que se propõe, pois não moderniza o setor público, não gera mais segurança para o Estado e não garante economia relevante. Pelo contrário, pode afetar o povo e piorar a situação da população. Estamos na maior crise sanitária, social, econômica e fiscal da história brasileira. É inadmissível, neste momento, uma reforma administrativa que trate os servidores públicos que estiverem em linha de frente da pandemia, colocando suas vidas em risco como bodes expiatórios do fiscalismo do Ministério da Economia. Desta forma, encaminhamos por meio desta moção o repúdio ao projeto e pedimos aos deputados federais e senadores que votem contra a PEC 32 pela manutenção de direitos conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras ao longo de décadas e em defesa do Estado e dos serviços públicos. Então, essa foi a moção que foi aprovada na última sessão da Câmara. Agradecemos ao vereador Eugênio Gomes e a toda a Câmara Municipal, que aprovou por unanimidade uma nota de repúdio, essa moção de repúdio contra a PEC 32. E vamos continuar pressionando a questão dos nossos deputados federais, aqui do estado do Ceará, a tomar um posicionamento, saber de que lado ele está. Porque aquele deputado, aquela deputada que votar a favor desse projeto, ele está votando contra a população brasileira e com certeza irão receber uma resposta nas urnas que não votam na próxima eleição. Bom, nós temos aqui a nossa terceira matéria, que é com relação à lei complementar número 046 de 2021, que trata acerca da redução de 50% da jornada diária de trabalho do servidor público municipal que tenha filho ou dependente portador de deficiência na forma que indica. Eu não vou fazer leitura que já foi lido no programa passado.
é só a questão de um esclarecimento. Como vocês sabem, esta lei foi aprovada no dia 1º de setembro. Ela foi sancionada, conforme aqui o edital de publicação, no dia 2, né? Então, no entanto, só chegou no dia 15 de setembro, lá tem um setor da prefeitura que ele faz o arquivamento de toda essa questão jurídica. Só chegou nesse setor no dia 15, né? E somente no dia 16 foi que chegou, esta lei chegou lá no setor de recursos humanos da prefeitura de Quixeramobim. Algumas pessoas procuraram o sindicato, pessoas que têm filho que se enquadra dentro da lei que faz 50%, né? E dizer para essas pessoas que tivemos lá na sexta-feira e o que nos informaram é que eles tinham recebido recentemente, digo melhor, na quinta-feira foi que receberam a lei que chegou lá e eles estão organizando o requerimento, porque existe um requerimento padrão que tem que ser preenchido pelo servidor, né? Porque ele fala que aqui no seu artigo 2º. Pronto, temos aqui o artigo 1º, eu vou ler aqui rapidinho, que são só 4. Fica concedida, sem prejuízo da remuneração, a redução de 50% da jornada diária de trabalho do servidor público municipal que tenha filho ou dependente portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Parágrafo único. O benefício deverá ser solicitado através de requerimento padronizado ao Departamento de Recursos Humanos, acompanhado da certidão de nascimento e do atestado da junta médica, devendo o requerente manifestar se deseja a redução no início ou no término do expediente, só podendo gozar do benefício depois de autorizado por ato do responsável. Então, esse requerimento padronizado que eles ainda estão elaborando, para poder o servidor fazer essa solicitação e aguardar, né, a questão do deferimento. Já no artigo 2º, coloca aqui, para fins de concessão, de que se trata o artigo anterior, entende-se por pessoa deficiente aquela que requer atenção permanente nos casos de síndrome de Down, autismo, TDAH e microcefalia, nas quais a presença de um responsável seja indispensável para a complementação do processo terapêutico ou a sua melhor integração à sociedade. O terceiro, a comprovação de deficiência dependerá de inspeção médica e reconhecimento de laudo conclusivo expedido ou homologado por especialistas de cada área com o código correspondente da classificação internacional de doenças. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Passo da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, 2 de setembro de 2021, Cirilo Antônio Pimenta Lima, Prefeito Municipal. Então, a lei foi sancionada, a questão do requerimento está sendo providenciada, eu creio que segunda-feira já deve estar, já ou até hoje, né? Segunda-feira a gente vai dar uma passadinha por lá, mas o servidor, a servidora que se enquadra aqui já pode ir preparando essa documentação necessária para a solicitação do requerimento, né? Então, esse é um assunto que a gente vai falar acerca da lei complementar. Outro assunto que nós não vamos apenas fazer algum esclarecimento é sobre o decreto municipal de número 4.916 de 1º de setembro de 2021, que dispõe sobre a ampliação temporária de carga horária de trabalho dos professores efetivos e da outras providências, né? Era interessante que nós estivéssemos lendo aqui a exemplo que não é só dessa gestão, mas desde 2005 que nós levantamos a bandeira da ampliação efetiva. Hoje nós temos aproximadamente 400 professores que têm carga horária ampliada, tem professor que tem 20 anos, 23, 24, quem tem 25 anos já se aposentou, mas tem gente que tem 17, 18 de ampliação temporária, né? Lembro que a gente começou a reivindicar isso
na época da administração do ex-prefeito Edmilson Júnior, 2 mandatos sem sucesso, não conseguimos essa ampliação. Retornou o Cirilo, também não conseguimos, o Cleber também não, e agora estamos na situação agora, e saiu este decreto, né, de ampliação temporária. O que nós queríamos é que fosse para um decreto com a lei para efetivar as ampliações. Então vamos lá com relação à questão do decreto. O decreto, conforme foi dito no programa passado, acrescentou pouca coisa, né? Apenas formalizou, né? Uma maneira informal como acontecia a questão da ampliação de carga horária aqui em Quixeramobim. Então, que todo mundo sabe que só tinha direito à ampliação quem tivesse em sala de aula, se tivesse carência, né? A pessoa deveria ter, logicamente, que 20 horas, né? E pronto, era basicamente esse aí permanece. Diz que a pessoa que tiver em função readaptada, já sabíamos que não podia, né? Então tudo isso daí está nesse decreto, onde é que abre as exceções, para quais profissionais faz juiz a ampliação, enfim, ele colocou aqui no papel aquilo que de fato já acontecia de maneira informal. No entanto, suscitou dúvidas por parte daqueles servidores. Só a questão do entendimento. O servidor que tem ampliação de carga horária, a partir de 2009, aquela contribuição referente às suas 20 horas está indo para o QUIPREV, né? Só a tipo de informação. Então, um professor que esteja em licença médica, que tenha uma ampliação, então o que acontece? Ele está contribuindo com 40 horas. Você tem a 20 horas dele, que é concursado, com ampliação de carga horária de mais 20 horas. Os 11% é recolhido e encaminhado para o QUIPREV. Se essa pessoa está de licença médica, ele está recebendo o auxílio-doença. E nesse auxílio-doença é equivalente às 40 horas do somatório do vencimento das 20 horas efetivas com as 20 horas ampliadas. Não é que ele, né, esteja com ampliação de carga horária, ele está recebendo um auxílio-doença equivalente ao horário trabalhado. Então, nós tivemos sobre isso, suscitou uma dúvida, solicitei uma audiência com a secretária, a professora Sandra, para a gente discutir esse ponto. Essa reunião aconteceu na última quinta-feira, inclusive com a presença do procurador-geral do município, onde nós levantamos esse questionamento, né? E fizemos uma discussão e chegamos a um entendimento, né, de que a secretaria levar até o senhor prefeito essa situação aí desses profissionais que estão recebendo auxílio-doença de 40 horas, sendo que é efetivo apenas 20 horas, né? Porque se essas pessoas contribuírem com os 11%, nas 40 horas, né, e hoje estão de licença médica, né, recebendo pelo QUIPREV, né, com a nomenclatura de auxílio-doença, essas pessoas, a meu ver, na minha leitura, elas estariam de fora desse decreto, né? Mas na visão da administração não. Então, está sendo proposto uma alteração no decreto e nós esperamos que a professora disse que tão logo despachasse essa situação com o prefeito, ela iria entrar em contato conosco. Esse programa foi gravado na sexta-feira, né? Então, até o momento que foi gravado, não tínhamos recebido nenhuma notícia acerca desse daí. Mas o que é fato é que vai se estudar uma alteração no decreto, né, prevendo essa situação desse servidor de 40 horas, né, que tem 20 horas efetiva, 20 horas ele é ampliado, mas no entanto ele está recebendo o auxílio-doença. Então, vamos aguardar que a prefeitura resolva essa situação aí, né, o mais rápido possível.
Então, nós vamos passar aqui para as nossas notícias sindicais. Comunicado sobre o funcionamento da sede do SINDICEP. Em virtude de decreto do Governo do Estado de Ceará e da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, por conta dos cuidados de prevenção à pandemia da Covid-19, a sede do sindicato estará aberta para o agendamento dos servidores filiados, né, prioritariamente feito via telefone WhatsApp, que é o 889-9723-3133, de segunda a sexta-feira, no horário de 7h30 às 14 horas. Com relação à questão dos pagamentos, só recapitulando, educação pagou no dia 31 de agosto, IPREV pagou no dia 1º de setembro, demais secretarias estava previsto o pagamento para o sábado passado, dia 11. No entanto, segundo o setor, ocorreu problema de envio de arquivo entre prefeitura e banco e, de fato, o salário só caiu na conta do servidor na segunda-feira, dia 13, pela parte da tarde. Certo? Então, com isso, segundo o setor, a prefeitura finalizou no último dia 13 os pagamentos referentes ao mês de agosto. E o terceiro ponto aqui dentro das notícias sindicais é a questão do resultado da audiência com o procurador, né? Na semana passada, nós tivemos 2 momentos com o procurador, que já foi repassado no sábado, né, que é com relação à questão da discussão em torno do pagamento da progressão. Nós entendemos que aquele pagamento daquela progressão de 15, 16, 17, ela está completamente fora da proibição da Lei Complementar 173 de 2020. Então, nós apresentamos notas técnicas dos Tribunais de Contas do Mato Grosso do Sul, de Goiás e um acordo do Paraná. Esses 3 tribunais, eles foram feitos uma provocação acerca da legalidade ou não do pagamento, né? Nós também apresentamos uma nota técnica do Ministério da Economia, justamente falando sobre isso daí, que o pagamento das progressões de carreira estão de fora, né, da Lei 173. Logo, não se enquadra no rol das proibições. Aí nós estamos ainda em debate com o procurador, ele ficou de nos dar uma resposta acerca desse daí, e nós estamos, né, dialogando acerca da situação. Esta semana, por conta de outras questões, nós tivemos reunido com o procurador, mas foi para tratar específico da situação das ampliações frente ao decreto, né, de número 4.916, né, de 2021. Aí na próxima semana nós vamos procurar agendar com o procurador um retorno para nós falarmos sobre esse assunto. Quando nós concluirmos e tudo, né, nós já sabemos que não é problema financeiro, que a prefeitura tem sim recursos para pagar, até porque é um valor irrisório, é uma média de R$11 mil mês, R$132 mil ano, né? E quando se concluir esse daí, nós vamos pedir uma nova audiência com o prefeito municipal para discutirmos o fechamento da nossa pauta da campanha salarial. Então, é isso que a gente informa aos servidores e servidoras. Próxima semana a gente vai estar sentando para solicitar mais uma rodada de debate com o Procurador-Geral do município. E quando essa audiência com ele acontecer, a gente vai solicitar uma nova audiência com o prefeito para a gente, se Deus quiser, finalizarmos acerca desse assunto. Com relação à progressão, não existe nenhuma proibição em lei para pagar a merecida progressão aos professores, que está atrasado, né? Como essa outra agora, que já era para estar em andamento, está atrasado, então o servidor está sendo penalizado. Essa que nós estamos vendo aí é 15, 16 e 17, já era para ter sido em 2018, mas por conta
de dificuldade burocrática para a própria administração organizar isso daí. Vale ressaltar que, infelizmente, essa já é a terceira etapa e todas elas acontecem com atraso. E nós já éramos para nós estarmos já concluindo e já está efetivando a promoção referente a 18, 19 e 20. Esperamos que na próxima semana a gente consiga virar essa página aí e o professor, a professora receber, né, de forma justa, né, a questão da sua promoção, que ainda é referente a 15, 16 e 17. Então, tópico de notícias sindicais era isso daí. Aí eu gostaria agora só de fazer aqui uma pequena chamada para concluir voltar a falar acerca da PEC 32. Tem uma matéria que foi vinculada aqui no Correio Brasiliense. A fonte é www.correiobrasiliense.com.br e ele coloca assim: PEC 32 é bombardeada por congressista e corre risco de sucumbir. Então, essa PEC 32, ela simplesmente conseguiu a proeza de desagradar gregos e troianos, né? Então, é uma situação muito séria, uma situação muito complicada, né? Aqui no início da matéria diz o seguinte: com medidas como a restauração de privilégios de agentes de segurança, fim da possibilidade de redução de jornada e manutenção de regras que facilitam interferência política no serviço público, texto do relator recebe críticas de todo lado. Então, aqui, uma grande confusão se estabeleceu em torno da reforma administrativa. O novo relatório do deputado Arthur Maia, DEM Bahia, sobre a PEC 32/2020, que é a reforma administrativa, divulgado ontem, conseguiu desagradar a todos: servidores, mercados financeiros, técnicos parlamentares de esquerda e de direita, né? Inclusive, o documento foi apelidado de antirreforma e de projeto Frankenstein. Então, é a questão da PEC 32, numa situação como essa, não era para estar se discutindo essa situação aqui, que nós vimos que se não fosse, né, o serviço público, se não fossem os servidores na linha de frente, principalmente da área da saúde, né, imagine quantas mil pessoas não teriam morrido a mais, né? Então, é por isso que a gente pede, né, a todos e a todas, está sendo feita campanha a favor da aprovação da PEC 32, dizendo que é para a economia, para a eficiência do serviço público, e a gente não vê nenhum momento essa questão aí da eficiência. Nós sabemos que se fosse, você teria que capacitar. Primeiro, você tem que, se é para eficiência, primeiro, pronto, vamos então comprar equipamentos, né? Investir na área de tecnologia, investir na área de informação, investir em uma carreira do servidor, né? Mas não tirar a estabilidade. Nós sabemos que na questão que está acontecendo agora, né? Essa questão da CPI, da Covid, nós sabemos da importância que teve daqueles 2 servidores públicos que denunciaram. Por que foi que eles denunciaram? Porque eles têm estabilidade. Se ele não tivesse estabilidade, ele não teria feito aquela denúncia. Então, a questão da estabilidade, ela não é privilégio, é uma garantia para o agente atuar e também em prol do serviço público, né? Por exemplo, você já imaginou agente de trânsito aqui, né? Ele vai multar, ele é o servidor público e tem que estar ali para organizar, para fiscalizar o trânsito da cidade de Xerambim. Aí ele vai multar um carro de um amigo, de um parente, do prefeito ou de um vereador, né? Se for aprovada, esse servidor, dependendo daquela pessoa, ele pode ser demitido. Então, são essas e outras. Agora eu pergunto a você, ouvinte, o que é que isso daí vai ajudar na questão do serviço público? Ela vai piorar cada vez mais. Vai voltar o apadrinhamento, né? Enfim, vai ser um retrocesso.
um retrocesso. E outra coisa, nós temos os casos da OS, lá do Rio de Janeiro, aquelas organizações sociais que conveniavam com o governo federal, com o governo do estado, e nós sabemos das denúncias de corrupção que envolvia aquelas associações, aquelas entidades. Então, vamos ser contra a PEC 32, vamos cobrar dos nossos deputados que votem a favor do povo contra a PEC 32. Né? Então, com isso, né, a gente conclui o nosso programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência, né? Acompanhar, vamos nos manifestar nas redes sociais. A hora ou outra fica uma pessoa ali meio desavisada que não está entendendo o processo e diz que servidor tem privilégio, né? Que tipo de servidor? Porque aqueles servidores que realmente têm privilégio, eles ficam de fora da reforma administrativa, que são dos altos escalões. Inclusive, recentemente, até abrir a possibilidade, acabaram com o fim do teto. Então, você tem aí ministro do atual governo que tá recebendo 65 mil, 70, esse sim, privilégio. Aí a pergunta, ele está aqui na PEC? Tá não, está de fora. Certo? Então, ficar atento a esse daí, pressionar os deputados federais para votar contra a PEC 32. Então, com isso, a gente encerra o programa de hoje, agradecendo pela audiência e convidando para estarmos juntos, se Deus quiser, no próximo sábado, a partir das 11h30. Boa tarde.